Olá, sou o Pedro Bandeira. Nesta videoaula, vamos conversar, sobre o que, na minha opinião, é a técnica mais importante do fazer literário. É a definição de quem é o narrador da nossa história. Onde ele está? O que ele sabe? A isso chamamos foco narrativo. Mas não tenha medo, viu? Porque se cuidarmos bem dele, feliz da literatura, principalmente da literatura infantil e juvenil. Como escritor, estou sempre muito atento a essa questão quando procuro deliciar meus leitores com o manjar da literatura e aparelhar nossos brasileirinhos a tornarem-se adultos conscientes, capazes de orientar nosso país no caminho da realização e da liberdade. E, principalmente, ajudá-los a tornarem-se capazes de consertar tantos erros e desvios que nós mesmos, os adultos, cometemos. Ou não fomos capazes de remediar as barbaridades cometidas por outros. Olha, o conhecimento dessas técnicas que uso para cumprir esse objetivo, é claro que pode ajudar e muito os escritores que querem melhorar seus próprios textos, sejam eles de ficção ou não, como pode ser material de valia para professores e pais na hora de escolher leituras agradáveis e bem direcionadas às idades e necessidades de seus alunos, ou de seus filhos, ou até de pessoas que vão a uma livraria comprar um presente para seu primo, ou para seu neto, ou para seu sobrinho. Isso porque, frente à vasta oferta de livros infantis e juvenis nas gôndolas e prateleiras, ou no site de uma livraria, fica muito difícil escolher. Por isso, com base nessa videoaula, qualquer presenteador, apenas folheando livrinhos, poderá decidir qual é o mais indicado para a criança ou para o adolescente que está aniversariando. Será que a minha prima, ou sobrinha, ou minha netinha vai gostar desse livro? Garanto que essa videoaula vai ajudar nessa escolha, como se fosse um atendente de livraria particular. Compreender o modo como o escritor planejou contar seu enredo funciona como um temperinho a mais na perfumada feijoada que saborearemos quando lemos um bom livro. Sentiremos um pouco mais a fundo a perícia do escritor e nos deliciaremos com a história muito, muito mais. Esse tempero é fundamental para a escrita, porque pode conquistar o gosto de quem lê, trazendo o leitor para dentro do texto, para funcionar como um coautor, juntando suas ideias e sua criatividade ao texto que está lendo. Como assim? Assim mesmo, porque nenhum bom texto está completo quando chega às páginas impressas. Cada enredo exige a participação do leitor para completar o que não foi escrito ou que foi apenas ligeiramente citado. Um bom escritor não descreve a aparência de sua personagem, sua estatura ou a cor de sua pele, a menos que algum desses atributos seja exigido pela história. Do mesmo modo, o próprio ambiente não precisa ser descrito, pois a simples informação dele basta para que o leitor imagine e complete o texto. Se estiver escrito que determinado personagem entrou na reitoria da universidade, nada mais o autor precisa informar, pois qualquer bom leitor poderá desenhar em sua imaginação a imponência e a sobriedade da sala de um reitor de universidade, não é? Para uma criança ou um adolescente, o protagonista assemelhar-se bastante a ele é mais importante para os jovens do que para um adulto, que, por sua experiência e maturidade, será capaz de compreender e até de emocionar-se com um personagem que não seja parecido com ele, nem com sua condição social. Uma pessoa adulta e bem alimentada pode emocionar-se muito, e emociona a si mesmo, com as desventuras da família do retirante Fabiano, vitimado pela injustiça de seu trabalho na obra imortal Vidas Secas, mesmo sabendo que tal desespero jamais ocorrerá consigo. Para uma criança, ao contrário,
Fica bem mais fácil emocionar-se quando ouve que duas crianças como ela foram abandonadas na floresta pelos próprios pais, como ocorre no conto João e Maria. Ai, 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 pensa ela, e se eu for abandonada na floresta pelo papai e pela mamãe? O que busco em meus textos e penso ser indispensável a qualquer escritor é tentar de todos os modos que o leitor se identifique com o que está sendo exposto, de modo que ele absorva emocionalmente minhas intenções. É preciso que as páginas de um livro funcionem como um espelho que reflita os sentimentos dos leitores, suas ansiedades, suas esperanças e até seus medos e desespero. Literatura é alimento para as emoções e pode até ser remédio para muitos problemas emocionais. Ocorre que, para que haja identificação, em primeiro lugar, o autor tem de decidir como será narrado o seu enredo. A escolha desse narrador, sua posição em relação ao trecho da obra, seu modo de avaliar cada ação, seu grau de informação a respeito das ocorrências, determina como sua história se desenrolará. Em primeiro lugar, vamos escolher qual a posição física do narrador. Onde ele está quando conta a história? Está de pé, olhando o chapeuzinho vermelho de cima para baixo, enquanto ela está sendo seduzida pelo lobo? Ou está mais abaixo, na altura da menina, sentindo-se também ameaçada pelo lobo, numa observação de baixo para cima? Também temos de determinar a condição emocional e de informação do narrador, pois, para relatar algum acontecimento, temos de saber quanto ele sabe sobre o que está acontecendo. Será que ele tem consciência de um perigo iminente? Ou é inocente demais para percebê-lo? Ou ignorante demais? Isso escolhido, vamos em frente. Como o narrador vai contar a história? Basicamente, vamos ver que há dois modos de contar uma história. Tal coisa aconteceu comigo e eu vou contar para você. Ou, eu sei o que aconteceu e vou contar para você. A esta chamamos narrativa direta e narrativa indireta. Essa narrativa indireta, em terceira pessoa, é o modo clássico das histórias de fadas, na certa, criadas há séculos por velhas senhoras em torno do borralho, procurando divertir e acalmar seus netinhos. Há muitos e muitos anos atrás, num reino muito distante, um velho rei tinha uma linda filha que... Notemos como esse narrador sabe tudo o que aconteceu há muitos séculos e a milhares de milhas de distância dali. Trata-se então de um narrador que tudo sabe e conhece todos os lugares onde se desenrolou a ação. A história em que, no final, a narradora diz que esteve na festa de casamento do príncipe com a heroína, e, inclusive na volta estava trazendo um prato de bombocados para vocês, mas tropecei e os doces caíram no rio. É um narrador onisciente e onipresente. Além de estar em todos os lugares e tempos, ele também tem o poder de penetrar até no pensamento das personagens, sejam elas quem forem. Esse narrador, portanto, pode usar a linguagem que quiser, pois não faz parte nem do tempo nem do local da história. Além das fábulas clássicas, encontraremos esse narrador no excepcional Dom Quixote de la Mancha, de Miguel Cervantes, em Crime e Castigo, de Dostoiévski, em Um Velho Mar, de Ernest Hemingway, e até nos versos de Homero, na Ilíada e na Odisseia. É uma alternativa de narração bastante comum, encontrada tanto na literatura para adultos como para crianças e jovens. Naturalmente, como o narrador é o criador da história narrada, pressupõe-se que ele seja também onipotente, pois tudo que está no papel foi inventado por ele. Neste caso, contudo, ele tem todo o poder de criar suas personagens e suas respectivas psicologias do modo que quiser. Mas a partir daí ele tem de obedecer a essas características criadas e não pode, de um capítulo para o outro, mudar o modo de ser de uma personagem. Mas isso é ótimo, porque quando eu consigo criar
adequadamente o pensamento e o modo de ser e pensar de uma personagem, ele me ajuda demais, pois de sua psicologia brotam eventos, ações e possibilidades que melhoram minha história, mesmo que eu não tenha pensado nesses detalhes anteriormente. Bom, muitas vezes uma boa personagem até consegue mudar o desenrolar da trama. É claro, de uma hora para outra, Hamlet não pode ficar seguro, sem dúvidas sobre a morte do pai. E Julieta não pode trair Romeu com Mercúrio. O modo de limitar um pouco a onisciência desse narrador indireto é grudá-lo no protagonista, narrando e relatando tudo o que ocorre com ele e apresentando as outras personagens somente sob o olhar e o pensar do tal protagonista. Neste caso, o narrador pode saber o que pensa o protagonista, mas não tem ideia do que se passa nas cabeças dos coadjuvantes. Esse narrador eu usei no meu livro A Marca de uma Lágrima, que apresenta também outras características que detalharei mais para frente. Nessa hora, temos de usar muito diálogo entre os protagonistas e coadjuvantes para orientar o herdeiro. É uma delícia, viu? Porque o leitor fica livre para criar e julgar os coadjuvantes, sempre em favor e em relação ao protagonista. Ele, o leitor, se sente também autor do que está lendo. Por isso, é comum testemunhar as discussões de dois leitores de um mesmo livro, porque cada um criou características, completando a obra, por vezes bastante diferente do outro. Outro belo método de usar o narrador indireto eu chamo de narrador-câmera. Ao utilizá-lo, eu só posso narrar o que o olho único da lente está fotografando. Não posso ver o que ocorre atrás de mim, a menos que eu faça uma volta passando a espiar o outro lado. Essa técnica é muito usada por autores americanos, os ditos best-sellers, talvez até porque eles escrevam imaginando atrair produtores de Hollywood e seu livro tornasse um filme blockbuster. Mas vejam bem, eu preciso ficar muito atento a essa escolha de posição do narrador, porque se eu vacilo e mudo alguma coisa no meio do caminho, o leitor pode ficar desorientado, mesmo sem saber o que, o porquê e o resultado. Será ele desgostar do meu livro. Vamos agora conversar sobre o que chamamos de narrador direto. O mais óbvio é o narrador protagonista, aquele que narra o que aconteceu comigo. Em literatura juvenil, é muito comum a revelação de diários de adolescentes, onde são registrados os sonhos e os delírios comuns a essas idades. Naturalmente, essa alternativa traz algumas dificuldades, porque nesse caso, o escritor tem de utilizar-se somente da linguagem provável daquele jovem, a sua maneira particular de ver o mundo, sempre sob a ótica de sua personalidade, com todos os seus complexos e possíveis neuroses, né? O melhor exemplo do que eu acabo de apresentar é o inigualável O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, em que o protagonista é um jovem de 16 anos chamado Holden Caulfield. Internado num sanatório, é um jovem revoltado, explosivo, e é isso que faz o livro algo único. Quando os problemas da adolescência são revelados justamente pela mente conturbada de um jovem, não por um adulto psicologizante e seguro de seus diagnósticos. Salinger deitou e rolou com a linguagem desse jovem Caulfield, mas nos revela a dificuldade que a gente enfrenta ao utilizar esse narrador protagonista. Muitas vezes sentimos necessidade de contar alguma coisa ou dizer algo que não cabe nem na compreensão, nem no universo vocabular de um adolescente. De aí, só há dois caminhos. Ou você é genial como Salinger, ou tem de narrar em terceira pessoa, grudado no protagonista, para limitar o conteúdo ao nível de percepção do personagem, mas utilizando a velha e boa norma culta. Isso eu peço que você verifique no meu livro A Marca de uma Lágrima. Neste caso, a protagonista é uma jovenzinha solitária, tímida,
cheia de problemas, que seria uma revelação para quem pudesse ler um eventual diário escrito por ela. Como eu não tinha esse diário, criei um narrador grudado na protagonista, que sabe apenas o que ela pensa e o que acontece com ela. E os outros personagens só são apresentados ao leitor através do olhar dessa garota e pelo seu prisma emocional. Outro exemplo muito bom é O Sol é para Todos, de Harper Lee. Neste enredo, tudo é narrado por uma mulher, muitos anos depois de todo o acontecimento, quando ela era uma menina de 6 anos, apelidada Scout na época. Agora, adulta, ela tem de narrar o modo como ela mesma, limitada por sua pouca idade, pôde testemunhar o injusto julgamento de um negro acusado de assediar uma mulher branca, em que o advogado de defesa era seu próprio pai, o inabalável Atticus Finch. É claro que, sob o olhar da filhinha, este homem era o gigante, sempre correto, inteligentíssimo, boníssimo, o portador de toda a certeza ética do mundo. Brilhante! O próximo autor que quero comentar é um brasileiro, porque vive aqui, embora tenha nascido no México. Juan Pablo Villalobos. Ele escreveu Festa no Covil, um texto surpreendente, justo pela escolha do narrador, que é um menino, filho de um poderoso traficante de drogas, que a vida toda viveu na riqueza, mas recolhido no esconderijo, devido aos negócios escusos do pai. Durante toda a sua curta vida, nunca viu outra criança. E tudo que conhece são 16 adultos, seus pais e os capangas que os protegem. Imagine só o primor das limitações de conhecimento de vida que pautam a narrativa. Imagine, não viu? Leia o livro, é obra-prima. Mas outra obra-prima brasileira mesmo é tudo que Machado de Assis nos legou. Em alguns de seus melhores romances, esse genial autor escolheu narrativas em que o próprio protagonista, que sofre os eventos de sua história, e mal percebe sua própria responsabilidade na construção desses sofrimentos. E você é levado a pensar, e se fosse eu? E aí temos um Brás Cubas, já morto, tentando, em suas memórias póstumas, nos convencer de como viveu bem, agiu sempre de forma correta, fez as melhores escolhas, e o leitor fica de boca aberta, entendendo que ele sempre foi um infeliz, um sovina, que sempre escolheu os piores caminhos, criando barreiras para o amor, para a amizade, para a felicidade. E temos um Bentinho de Dom Casmurro, menino inseguro, mimado, sem força nem vontade própria, temeroso e obediente à mamãezinha, manipulado por um vigarista que fora agregado à sua casa. Bentinho conseguiu ligar-se a uma menina maravilhosa, vibrante, opiniuda e casar-se com ela. Capitu. Aos poucos, o agregado vigarista que o manipula vai envenenando sua opinião, seu modo de ver a esposa e tudo destrói. Eu bem disse que cada um lê o livro do modo que quer, de acordo com tudo que acrescentou à leitura. Seu modo de tudo interpretar, e quanto melhor o livro, mais portas para a discussão ele abre. Eu tenho tido o prazer de trocar ótimas ideias com minha amiga e comadre Marisa Lajolo, afirmando minha certeza de que Capitu não traiu Bentinho, que tudo era fofoca do José Dias. Além disso, tenho o privilégio de, junto com ela, defender a obra imortal de Monteiro Lobato. Se estes autores não fossem tão bons, tão geniais, suas obras não ensejariam debates nem discussões e já estariam esquecidas. Outro narrador em primeira pessoa é sempre o protagonista da poesia. A poesia é a arte do eu. Eu estou apaixonado. Eu estou triste porque minha amada me abandonou. Eu estou enlevado pela beleza do pôr do sol. Eu. Tá bem, entendi.
Você me diz que poesia são os soluços da alma e ninguém pode soluçar pelas almas dos outros, não é? É verdade. Por isso, cada poema serve muito bem como espelho para nossos sentimentos. Porque quando o poeta soluça, eu soluço junto com ele, fazendo minhas suas queixas, suas paixões, suas dores, suas delícias e seus amores. Ao ler Alma minha gentil que te partiste do Camões, nosso coração não se encolhe pela dor da saudade, que é definida, mas nunca nomeada pelo poeta? E eu não me excito pelo rebolar da garota de Ipanema, enquanto me afogo com os versos de Vinícius de Moraes e com a música de Tom Jobim. Olha que coisa mais linda, mais chega de graça. Mas temos outro narrador em primeira pessoa muito gostoso de usar. É um narrador testemunha, um narrador direto. É aquele que tudo presenciou, mas que pouco ou nada colaborou para o desenrolar da trama. É esta uma posição privilegiada, mas que depende da psicologia desta testemunha. O grande exemplo é a obra-prima de Herman Melville, Moby Dick. Tudo é narrado por um marinheiro, já adulto, que, quando menino, faz sua primeira viagem de navio como grumete, a bordo do Pequod, um navio baleeiro comandado pelo sinistro Capitão Ahab. Todo mundo conhece essa história, não é? A aventura emocionante da caça a uma enorme baleia branca, mostrando a tenacidade de um homem em busca de sua utopia inalcançável. A genialidade do texto baseia-se no olhar testemunha de um menino. E a descrição daquele capitão feroz, aleijado, fanatizado por seu objetivo de ser compreendido pelo olhar ingênuo e assustado desse menino. Na leitura, você é levado a pensar: será que esse comandante fanático era um gigante mesmo? Será que ele não seria mais um louco, um alucinado que levou toda a tripulação do seu navio ao extermínio? E aí é sua própria imaginação que há de criar outro Capitão Ahab, bem diferente do meu e certamente diferente da ingenuidade do menino Ismael. Eis um grande livro. O exemplo mais divertido e bastante semelhante ao narrador Ismael é o Dr. Watson, companheiro de aventuras do detetive Sherlock Holmes em tantas e tão excelentes investigações. Watson nos revela um detetive incomparável, infalível, superior a todo mundo, muito mais capaz do que qualquer policial da Scotland Yard. Louva o detetive a ponto de, mesmo sendo médico, não denunciar o uso de cocaína, de morfina, que é um hábito do detetive. Ah, quanto amor pode levar! O amor por criar, por trabalhar com arte, por produzir sonhos e consolos para os outros, é que nos une a todos. Bem, espero que a aula tenha servido para ajudar a você que deseja melhorar seus textos, ou você que é professor ou familiar, responsável pela escolha das leituras que vai oferecer ao seu aluno ou ao seu filho, ou mesmo a você que simplesmente gosta de ir a uma livraria ou pesquisar no site e sair de lá com um presente para você mesmo ou para uma pessoa querida. Agora, depois de tantas belezas, olha, estou com vontade de voltar ao computador para escrever meus novos sonhos, para criar meus próprios consolos, mas, sobretudo, para me esticar numa poltrona macia e abrir um livro. Esse é o meu parque de diversões, é meu divã de analisado, é meu barco, é onde eu quero navegar para sempre. E nem me importam os mares, o que me importa são os barcos, porque navegar é preciso e ler é muito gostoso.